Olá, meu amigo, minha amiga. Como nós estamos vivenciando um período de Copa do Mundo, nós nos deparamos frequentemente com expressões que são usadas no futebol que se aplicam também para a nossa realidade concreta, a realidade social, a realidade da nossa família, a realidade pessoal. E quando a gente vê o que está acontecendo com aquilo que se apresenta para a sociedade brasileira como sendo uma família, o clã Bolsonaro, olha, não dá para a gente deixar de lembrar algumas situações que acontecem aqui no Brasil com as pessoas que jogam futebol nas periferias, nas várzeas, nos campinhos. Quando vão escolher os seus times, se faz ali o famoso cata-cata. Cada pessoa de cada lado escolhe ali quem são os jogadores, quem serão aqueles que vão participar da brincadeira. Depois do jogo fazem outro cata-cata. É um ajuntado de pessoas ali querendo se divertir. Mas o que nós estamos vendo agora naquilo que é chamado de clã Bolsonaro é o verdadeiro cata-cata. Ninguém se entende, ninguém pode sequer dizer que faz parte de uma equipe. Parece que estão jogando jogos diferentes. Eles vão ter, inclusive, que mudar o nome, né, de um slogan que eles usam sempre. Mudar aquele que eles o tempo todo dizem, né? Deus, pátria e família, para Deus, pátria e cloaca. Porque desse ajuntado, desse cata-cata, o que se sai ali são apenas titicas de galinha, né? É o que está acontecendo. E agora à tarde, nesse dia, apareceram mais situações. A senhora Michele aparecendo, mais uma vez, essa gente lá nos Estados Unidos, dando demonstrações de que de fato eles são compostos, né? São titicas volantes, titicas que estão fora do nosso país. Pois bem, vou atualizar aqui com vocês o que está acontecendo, né? Porque é um fato muito curioso aconteceu hoje e dificilmente ele se concretizará, porque ele parte de uma declaração da senhora Michele. Mas vamos ver aqui, né? Antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui, venha participar aqui do nosso portal, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha. E toda vez é muito importante eu sublinhar isso aqui para que você nunca se esqueça, né, de pegar o nosso vídeo aqui, colocar no seu WhatsApp, mandar para um parente, para um amigo. Não esqueça também de dar o seu joinha, o seu comentário, que aqui são muito importantes. E se puder, prestigie nosso clube de membros, o nosso canal de cortes, que eu sempre coloco no primeiro comentário aqui do nosso portal, junto com o abaixo-assinado, para você que quer pré-candidaturas, que venham para a batalha, para enfrentar dentro do Congresso Nacional isso tudo que eu estou falando aqui com vocês, essa grande cloaca da extrema-direita, né? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está lá no primeiro comentário, tá? E muito obrigado a vocês que estão participando já, tanto do abaixo-assinado quanto fazendo aqui doações para a gente ganhar impulso aqui e irmos para a batalha com muito mais energia, né? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, dito isso, gente, olha só. Os canais todos de direita, de extrema-direita, eles estão perdidos. Ninguém está falando de Michele, ninguém está falando de Flávio Bolsonaro, ninguém está entrando nos assuntos da cloaca, das titicas de galinha. E o que se vê é isso aqui: Michele deixa de seguir Eduardo e Carlos após embates com filhos de ex-presidente. Olha, as últimas informações mostram que ela deixou de seguir também os outros filhos, né? O Jair Renan, enfim, alguém seguiu o Jair Renan já é um negócio muito curioso, muito complicado, né? E deixou de seguir também o Flávio Bolsonaro. Bom, coisas estão se agravando no meio dessa grande cloaca. Michele Bolsonaro ameaça não concorrer ao Senado e pressiona Flávio após crise. Olha só, a Michele indo para o Senado seria a garantia que teria mais uma pessoa de extrema-direita ali, defendendo os interesses da extrema-direita, enfim. Mas ela está ameaçando não sair, e isso pode criar a possibilidade da esquerda, do progressismo, de pessoas da centro-esquerda, vencerem a eleição para o Senado lá no Distrito Federal. Parlamentares próximos à ex-primeira-dama ainda tentam fazer ela recuar e confirmar a candidatura. Só que ela está tomando muita pancada, né, gente? Está tomando muita pancada e a pancada agora ficou generalizada para o gênero feminino, porque as titicas estadunidenses, né, porque não podemos dizer que uma criatura dessa é um cidadão brasileiro, o neto do ditador Figueiredo, está fazendo a campanha agora contra a participação política das mulheres como um todo. Gente, você não deve se surpreender com a informação psicanalítica que essa gente do bolsonarismo, os principais formadores de opinião dessa turma, né, dessa grande cloaca,
eles têm um problema muito sério com o gênero feminino. É uma coisa aí que esconde algumas coisas dentro da natureza dessas criaturas. Isso vai para um ressentimento, passa por uma inveja, por um complexo de inferioridade. É uma coisa muito mal resolvida que essas pessoas têm com mulheres, né? Eles têm, assim, uma observação extrema, e aí a coisa descamba, começam também a fiscalizar, as pessoas trans, começam a fiscalizar o sexo das pessoas, as práticas, os desejos. É um negócio e são muito virulentos. Então, olha, essa gente toda, se mergulharmos a fundo, olha, revelações que deixariam muitas dessas criaturas muito constrangidas, né? Pelo menos dentro do conceito que elas espelham, seriam muito evidenciados, né? Mas isso vai ser um assunto aí para quem é dessa área, né? O nosso objeto aqui é a questão política do nosso país. E aí quando a gente vê gente defendendo que mulher não vote, porque já está acontecendo isso nos Estados Unidos, já tem gente dessa turma aí, lá nos Estados Unidos, que está defendendo que mulher não vote. E esse aqui fez uma série de agressões à Michelle, que ela não deve participar da vida política. Ou seja, ela só tem que ser usada como objeto. Ela tem que cuidar do Bolsonaro e ponto final, ela não tem que se meter em questões políticas. A Damares também foi muito ofendida e as duas são amigas, então vocês vão vendo só o que é que está acontecendo nessa história. A sociedade tinha que tomar conhecimento dessas contradições que estão acontecendo, essas titicas ambulantes, o que eles estão falando, o que eles pensam de fato sobre o exercício da cidadania da mulher. Gente, eles querem voltar na época da barbárie, na época da pedra lascada, né? Então, olha, é por isso que o Flávio Bolsonaro está perdendo voto entre as mulheres aqui no nosso país. E aí hoje uma situação que apareceu no meio dessa situação cloaquística toda, foi esse ex-assessor do Bolsonaro, que é amigo dos filhos do Bolsonaro. Isso explica porque essa criatura está ficando muito rica e hoje ele é o coordenador da campanha, ou um dos coordenadores principais da campanha de Flávio Bolsonaro. É óbvio, né? Alguém que é um operador de dinheiro, como o senhor Flávio Bolsonaro, tem que ter alguém responsável, tem que ter um Queiroz mais sofisticado. O Queiroz fazia a lavagem de dinheiro, a coleta de dinheiro, dentro do gabinete. Esse precisa agora fazer articulações mais amplas, encontrar mais vorcaros na vida dele. E esse testa de ferro, o articulador político do Flávio Rachadinha, também apontado como um ladrão pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, parece que tem esse vício também de comprar casas, né? De ficar rico também dentro da administração pública. A criatura tinha sido afastada lá atrás no governo Bolsonaro, lá no comecinho, por ter usado um avião da Força Aérea Brasileira para fins particulares com moças, né? Um negócio muito estranho. Depois ele reapareceu, óbvio, porque ele faz parte dessa Orcrim, né? Não tem como a gente dizer de outro modo, e ganhou um cargo no governo Tarcísio, mas para ficar em Brasília. E aí, esse estranho, talentoso ser, ele está amealhando imóveis, está comprando imóveis uns atrás dos outros, né? Ex-assessor demitido por usar avião da FAB ganha novo cargo no governo. Ele trabalhou, inclusive, com Ricardo Salles. Ó. José Vicente Santini será assessor especial do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Como é que pode um cara estar pulando de galho em galho dentro da administração bolsonarista e está ficando rico? Coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro compra mansão por 14 milhões e meio de reais. Patrimônio de José Vicente chega a 23 milhões e foi construído depois que seus cargos no governo Jair Bolsonaro. Que milagre, né, gente? É um negócio impressionante, né? Tá aqui a cara do cidadão, o cabelinho dele, né? Muito arrumadinho, né? Coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro sobre mansão. Não sei o que vou fazer. Gente, como é que pode o cara comprar uma mansão de 14 milhões e meio de reais e pegou financiamento no BRB a juros subsidiados, a negócios de pai para filho, né? Mas o pai, no caso, é o Estado, né? Aí que ganha a medalhinha do Bolsonaro. Ó. Será que está ganhando a medalha do imbrochável? Aliás, no centro dessa foto aqui, gente, eu nem comentei com vocês, né? O Bolsonaro mandou o Hélio Negão, assim que ele chama o senhor Hélio Lopes, deputado Hélio Lopes, para mudar o domicílio eleitoral dele para Roraima. Então, ele é pré-candidato ao Senado em Roraima,
Provavelmente ele não conhece nada de Roraima, ele não conhece uma rua, não sabe o que é a capital, não sabe os problemas, não conhece ninguém. Mas eles estão tratando o povo de Roraima como um povo totalmente idiota, ou uma parcela importante de idiotas capazes de votar no senhor Hélio Lopes, ou Hélio Negão, para Senado lá em Roraima, né? Então aqui está dando a medalha para a criatura, o endinheirado assessor, coordenador político do senhor Flávio Rachadinha. Agora, isso é um negócio muito incrível, né? Você comprou uma casa de 14 milhões e meio, e aí ele foi perguntado, eu vi a entrevista que a Juliana Dalpiva fez com ele, né? Aliás, parabéns para a Juliana Dalpiva, né? Uma jornalista de primeira linha, e a Juliana Dalpiva perguntou para ele, vem cá, mas o senhor comprou essa mansão, já comprou mais 8 imóveis, enfim, o que o senhor vai fazer com essa mansão? Ele, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. Como é que alguém compra uma mansão de 14 milhões e meio e não sabe para que está comprando, gente? Para vocês verem o tipo de criaturas que a gente está lidando aqui no nosso país, né? E os riscos que nós corremos com essa gente toda. Essa é uma questão que a gente vai ver muitos desdobramentos, porque a cloaca está ali jogando as titicas por todos os lados, né? E elas não vão parar. O senhor Flávio Bolsonaro está querendo, de um certo modo, ele está tendo até um pouco de refresco, né? Porque é uma crise que desvia um pouco a atenção da roubalheira do Banco Master e da dinheirama que ele tomou do outro gangster, o senhor Daniel Vorcaro. E está escondendo também, ou deixando que as pessoas não se lembrem, que ele prometeu prestar contas dessa dinheirama, assim como o senhor também, rachador número 2, o Frias, Mário Frias, foi apanhado, flagrado com o gabinete fazendo rachadinha também, outro que encheu de dinheiro os seus bolsos às custas dessa falcatrua desse filme, que disse que também prestaria contas e não prestou. O presidente Lula, alheio a essa história toda, né, foi lá abrir os trabalhos do Mercosul, foi fazer lá. E lá que me chamou a atenção, gente, eu acompanhei, foi que o presidente lembrou do que está acontecendo na Venezuela. Eu achei que foi um momento muito emocionante. É singelo, mas emocionante, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Que nesse momento que o Mercosul está reunido, eu queria pedir 1 minuto de silêncio para todas as vítimas da Venezuela. Gente, é um negócio muito marcante, né? Assim, todos os chefes do Mercosul que estavam presentes ali, prestando homenagem ali, enfim, uma lembrança que o presidente Lula fez. Não só uma lembrança de solidariedade espiritual, de irmandade, mas uma solidariedade concreta que o Brasil está prestando, porque o governo Lula está empenhando todos os esforços para ajudar lá nessa tragédia venezuelana, né? O governo Lula propõe que a população escolha destino de emendas e contrata mais atrito com o Congresso. Gente, está acontecendo o seguinte, já comentei com vocês, a coisa do orçamento secreto, que o presidente Lula poderia, com a equipe dele, já começar a desenhar um discurso contrário à permanência dessas emendas parlamentares secretas. Ele levantar essa bandeira, porque isso é uma excrescência gigantesca. Mas o governo está fazendo aí uma versão diferente, de se fazer mudanças no sentido de, olha, os parlamentares podem continuar a indicar emendas, só que eles não terão mais controle sobre o gasto dessas emendas. Quem definirá isso é o orçamento determinado pelas comunidades atingidas, ou pelas cidades, ou pelos bairros, ou pelos municípios atingidos. Nós sabemos que isso é uma coisa com uma grande complexidade, né? Eu acho que seria muito melhor se fazer uma cruzada contra o orçamento secreto. Já que nós vamos ter uma renovação do Congresso Nacional, levantar essa questão. O presidente levantar, olha, eu peço a vocês que só votem deputados que tenham compromisso de terminar com essa excrescência.
com orçamento secreto, porque isso está se prestando a todo tipo de banditismo político, está sangrando os cofres públicos, isso está sendo um troço imprestável e está fazendo com que mais gente se corrompa no meio dessa história. É uma bandeira que eu acho que, se chegar o presidente Lula, eu acho que deveria ser um negócio para refletir sobre esse assunto, né? Então, gente, olha, mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão participando aqui. Eu sempre coloco o link desse ranking, dessa vaquinha virtual aqui, porque eu acho legal vocês conhecerem o que outros candidatos, outras pré-candidaturas estão fazendo. Cada pessoa que está com um pré-candidato aqui tem lá alguma fala, tem alguma, tá se explicando, está colocando ali o que pretende. E eu, com muito orgulho, posso dizer a vocês que sou, junto com vocês aqui, a segunda pré-campanha com o maior número de pessoas no Brasil. Não é a com o maior volume de grana, porque vocês sabem que tem gente aí que está dando grana firme, né? As nossas contribuições aqui, elas são a partir de R$5, né? O que já ajuda muito, porque quando você faz a sua doação aqui, eu fico com o seu contato aqui, o seu e-mail, o seu telefone, para a gente fazer aí muitas agitações aí nesses próximos meses, né? O Brasil precisa de muita gente como você, como eu, como tantas outras aí que estão entrando nessa batalha, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e Deus, Pátria e Cloaca, o novo dilema dessa turma do bolsonarismo, né? Tchau!